Bom, então você quer aprender como que faz para ganhar sempre no pedra, papel, tesoura, em quase todas as vezes e parecer que você tem uns poderes meio mágicos? Vê o vídeo até o final que é isso que eu vou ensinar. Bom, essa técnica que eu vou ensinar ela é uma coisa bem inteligente, ela surgiu de umas universidades que testaram isso várias vezes, então ela realmente funciona. Mas ela não funciona todas as vezes, então eu vou te recomendar que primeiro você treine bastante, erre um pouco com seus amigos e diga, ó, tô tentando aprender uma técnica nova e tal, pra você não ficar com uma cara meio de tacho quando errar na frente dos outros. E segundo, como você não vai acertar em 100% das vezes, é bom que você faça várias partidas. Então faz uma melhor de 3, uma melhor de 5, para tentar ganhar ali de, sei lá, 5 partidas, ganhar 3 ou 4 e você mostrar que ganha mais vezes que o seu oponente, beleza? Bom, a primeira coisa que você precisa aprender é que pedra, papel e tesouro não é um jogo aleatório. Então não é que nem jogar uma moeda para cima e tem uma chance em duas na verdade, de dar cara ou dar coroa. Pedra, papel e tesoura tem alguns movimentos que são mais escolhidos que outros, te explico. Se você fizer, e as pessoas mediram bastante isso, sim, e aí você pedir para mulheres jogarem, tem uma chance um pouco maior delas jogarem tesoura. E homens têm uma chance um pouco melhor de jogar pedra. O que isso significa? Primeiro, sabendo disso você já sai na frente, porque você tem uma vantagem de informação. E segundo, mesmo em pessoas, em homens e mulheres que não jogavam a opção mais normal do gênero deles, quase nunca eles jogavam papel no início. Então o que eu quero dizer com isso? Se você está na dúvida e você quer simplificar e vai começar a jogar pedra, papel e tesoura com alguém, começa com pedra, beleza? Bom, por que pedra? Já que as opções mais jogadas no início são pedra e tesoura, se a pessoa jogar uma tesoura você ganha, se a pessoa jogar pedra você empata, então no mínimo você não perde. E ainda existe uma técnica muito legal para você conduzir a pessoa para escolher logo de cara a primeira opção, te explico. Primeiro, grande parte das pessoas são muito suscetíveis à sugestão. O que isso quer dizer? Se você chegar para alguém e dizer, pô, vamos jogar aquele jogo pedra, papel ou tesoura, e falar tesoura um pouco mais lento, com um pouco mais de ênfase, mostrando uma tesoura, tenta não dar muito na cara também, para não ficar meio ridículo. Mas grande parte das pessoas vão cair na tua e vão jogar tesoura. Então essa é a primeira coisa que eu te ensino. Olha no olho das pessoas e perguntam, vamos jogar pedra, papel ou tesoura? A outra coisa que eu tenho para te ensinar é que, geralmente, se as pessoas são pegas de sopetão, meio no susto, elas vão escolher tesoura. Tem vídeos meus fazendo isso, eu vou deixar aqui na descrição do canal. Mas é uma coisa muito simples, até porque tesoura é uma forma mais reconhecível que as outras, é uma palavra mais longa, né? Tesoura. Então, qual que é o lance? Se antes de jogar pedra, papel e tesoura, você faz uma pergunta do tipo, quem descobriu o Brasil? Ou quanto que é 7 vezes 3? Alguma coisa que faça a pessoa pensar e logo em seguida dizer, vamos jogar pedra, papel e tesoura? A maioria das pessoas vão jogar tesoura. Então é isso que você quer conduzir. Você quer conduzir a pessoa para jogar tesoura, que é a coisa mais óbvia de se fazer, para você jogar pedra e ganhar logo de início, beleza? Então, se esse seu plano maquiavélico deu certo, você conseguiu forçar a pessoa logo de cara a jogar a tesoura, que é o que a gente queria, e você está jogando pedra, você ganhou a primeira partida, beleza? Mas você quer fazer uma coisa que pareça muito, muito, muito sobrenatural. Então, você quer ganhar várias em sequência, certo? O que você vai fazer? Depois que você jogar pedra e a pessoa jogar tesoura e ela perder, as pessoas em geral, quando estão perdendo, perdem a cabeça, tá? Não é só no futebol, é na vida. Então, o que você vai fazer? A coisa mais comum que as pessoas fazem quando elas estão perdendo é tentar imitar o resultado que ganhou a última partida. Ou seja, você jogou pedra e a pessoa jogou tesoura. Então, o que a pessoa vai entender subconscientemente? Se você joga pedra e ela joga tesoura e ela perde. Pô, pedra então é melhor. E ela vai um pouco na pressa e vai tentar jogar pedra, que foi o que ganhou a partida anterior. O que você vai fazer sabendo disso? Você vai jogar o que ganharia da sua jogada anterior, ou seja, papel. Ficou um pouco confuso? Tudo bem. O lance é mais ou menos o seguinte, você sempre vai jogar o gesto que não apareceu naquela partida, quando você ganhou, tá? Então você jogou pedra, a pessoa jogou tesoura, você ganhou. O que você faz? Joga o que não apareceu, que foi o papel, que ela vai jogar pedra e aí você ganha de novo. E isso vai ficar se repetindo aí algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes, a pessoa vai ficar cada vez com mais raiva, e cada vez vai fazer esse comportamento mais instintivo. Então dá pra ganhar umas 3 ou 4 vezes com isso, beleza? O que você tem que tomar cuidado? Depois que a pessoa entendeu que realmente você é essa pessoa que lê mentes e meio mágica, e tá conseguindo ganhar dela várias vezes, umas 3 ou 4, ela vai meio que perder um pouco o entusiasmo com a coisa e vai começar a jogar aleatoriamente. Isso é o pior que pode acontecer. Então você tá ganhando umas 3, 4, 5 vezes, para por ali e aí sai como um campeão, beleza? Conselho pra vida também, sai enquanto está vencendo. Mas aí você pode me perguntar, Daniel, mas e se eu começar a perder? Porque eu falei que você tem uma chance maior de ganhar, não é mesmo? Pode ser que isso dê errado, pode ser
que a pessoa seja uma pessoa um pouco esquisitona, e aí quando você vai jogar pedra logo de primeira, ela joga papel. O que você faz? Primeira coisa, não entre em pânico. O que vai acontecer? Do mesmo jeito que as pessoas agem de um jeito bem previsível quando elas estão perdendo, a mesma coisa acontece quando elas estão ganhando. Então o que vai acontecer? Já ouviu falar que em time que se ganha não se mexe? A pessoa vai fazer exatamente a mesma coisa. Então o que você faz? Vamos dar esse exemplo, tá? Você tentou induzir a pessoa a escolher tesoura, você foi lá e jogou pedra, que era a opção mais inteligente de se jogar na primeira, mas ela foi lá e jogou papel e te ganhou. O que você vai fazer? Ela vai ter uma chance bem grande de jogar de novo o papel, que foi o que ganhou. E aí o que você vai fazer? Você vai jogar o que ganharia disso, que é tesoura. Ou seja, se você jogou uma opção e ela outra, você joga o que ganharia dela nessa última jogada. Entendeu? Simples assim. Também não é 100% de certeza, mas grandes chances são de que isso vai se repetir. Como eu te falei, você precisa jogar algumas vezes. Então mesmo que você perca na primeira e na segunda, a grande chance é que se você fizer mais jogadas, você ganha ao longo delas. E aí saber sair também é o momento certo, né? Então se você perdeu as 2 primeiras, mas depois ganha 4 em seguida, você ganhou mais do que perdeu. E aí fala, ok, viu que eu ganhei mais do que perdi? Então te provei meu ponto. Nunca se esqueça, saia quando estiver ganhando. Outro ponto super importante, tá? Raramente alguém vai jogar a mesma opção 3 ou 4 vezes seguidas. Então, vou te dar um exemplo, tá? Lembra que eu te falei daquele exemplo onde você começa jogando pedra, que é a escolha mais inteligente pro começo, e a pessoa joga papel, você perde dela, e aí provavelmente ela vai jogar papel depois, enfim. Raramente alguém vai jogar mais 3 vezes a mesma opção. Então começa a notar isso também, porque as pessoas sentem que se elas jogam muito vezes a mesma opção, elas vão ser previsíveis e vai ser mais fácil de pegar elas, beleza? Só prestar atenção nisso e eu te garanto que você vai ganhar no pedra, papel e tesoura na grande maioria das vezes. Beleza? Então é isso, gente. Se divirtam porque isso é muito legal. Treinem um pouco primeiro, é claro, para não fazer besteira. Mas isso é uma coisa que impressiona bastante as pessoas e se você vende a coisa do jeito certo, elas vão achar que você é um grande mago, beleza? Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais informações desse tipo sobre truques da mente, coisas para fazer com seus amigos e família que vão surpreender eles, se inscreve no meu canal e dá um joinha, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.